4 plantas medicinais que são incrivelmente boas para você. Eles podem não ser capazes de te puxar de um lago congelado ou te carregar de um prédio em chamas, mas as plantas provavelmente já salvaram sua vida, ou pelo menos te fizeram se sentir muito melhor. Isso porque, pelo menos nos Estados Unidos, um quarto de todos os medicamentos prescritos vem de substâncias encontradas apenas em plantas. Nós humanos temos uma longa história de uso de plantas para tratar doenças. A maioria desses tratamentos provavelmente foi descoberta por pura sorte, como por exemplo pessoas mastigando folhas aleatórias e vendo como se sentiam. Se encontrassem uma que parecia funcionar, o conhecimento geralmente era passado de boca em boca, mas às vezes também era escrito. Foi assim que acabamos com receitas que são quase tão antigas quanto a própria escrita, como a tábua de argila suméria de 5.000 anos que lista 250 plantas para preparar medicamentos. Claro, as receitas nem sempre funcionam, e há muitos remédios herbais antigos que não fazem absolutamente nada, mas alguns funcionavam e ainda usamos alguns deles em medicamentos hoje. Muitas das substâncias de origem vegetal que as pessoas usam pertencem a um grupo amplo de compostos de sabor amargo e contendo nitrogênio, chamados alcaloides. Esses compostos não parecem ser estritamente necessários para as plantas sobreviverem, então provavelmente oferecem vantagens evolutivas, como defesa contra qualquer coisa que tente dar uma mordida. Seus nomes geralmente terminam em INA, e você provavelmente já ouviu falar de alguns deles, como cafeína, nicotina, morfina, e muitos deles têm efeitos em nossos corpos que são bastante fortes, para melhor ou para pior. Tome a beladona, por exemplo. Em 2009, uma mulher foi hospitalizada por comer apenas 6 bagas de beladona, que ela pensava serem mirtilos. 10 bagas poderiam ter sido fatais. Um dos compostos mortais da beladona é a atropina, um alcaloide encontrado em toda a planta. Mas a atropina também tem um lado bom, ela está na lista modelo de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde em 3 lugares diferentes. Os cirurgiões podem usá-la como sedativo para operações curtas ou para dilatar as pupilas e ter fácil acesso ao fundo do olho. E apesar de ser extraída de uma planta tão tóxica, a atropina funciona como um antídoto contra certos tipos de envenenamento. Alguns pesticidas e gases nervosos sobrecarregam o sistema nervoso parasimpático, e a atropina pode combater esse efeito mortal ao bloquear os receptores que essas toxinas superativam. Outros medicamentos úteis à base de plantas exigiram muita ciência para funcionar, como no caso de um medicamento antimalárico chamado artemisinina. O composto vem da planta Artemisia, e Yu Yuto, a engenheira química que o desenvolveu, foi agraciada com metade do Prêmio Nobel de Medicina em 2015. Usar plantas para tratar a malária não é uma novidade. A doença provavelmente matou metade de todos os humanos desde a Idade da Pedra até hoje. E ainda não a vencemos. Com tantas pessoas sofrendo, especialmente em países em desenvolvimento, não é surpreendente que as pessoas tenham recorrido às plantas em busca de uma cura. Ao redor do mundo, mais de 1.200 espécies de plantas são usadas para tratar a malária e a febre que a acompanha, mas apenas uma fração dessas plantas foi devidamente testada quanto à sua eficácia. Um dos primeiros remédios conhecidos por serem genuinamente eficazes foi a quinina, um alcaloide que vem da casca das árvores de Cinchona peruana. Um composto conhecido como cloroquina, que foi desenvolvido a partir da quinina, foi posteriormente desenvolvido sinteticamente como uma versão mais segura e potente do medicamento, mas não demorou muito para que o parasita Plasmodium, que causa a malária, começasse a mostrar resistência à cloroquina. Então as pessoas começaram a procurar uma alternativa. Tu e sua equipe recorreram a remédios tradicionais da China. Eles vasculharam milhares de receitas tradicionais de poções e medicamentos que diziam reduzir a febre, procurando as plantas mais promissoras. Eles encontraram um vencedor, claro, uma planta, a Artemisia. Apareceu não em uma ou duas, mas em centenas de receitas diferentes.
Testes iniciais de extratos de artemisia no parasita da malária foram promissores, mas inconsistentes. Alguns experimentos mostraram que a artemisia era altamente eficaz, mas outros apenas levemente. Tu achou que as variações poderiam ser causadas por diferenças na forma como o extrato de artemisia era preparado, então ela voltou aos antigos textos para encontrar mais pistas. A maioria dos remédios sugeria processar folhas secas com água fervente, mas o filósofo chinês Jie Wong, escrevendo no ano 340 EC, tinha uma sugestão diferente. Ele descreveu um processo de preparação que usava folhas frescas, não secas, e envolvia extrair o suco, imergindo essas folhas frescas em água fria, torcendo-as e bebendo o suco diretamente. Baseada nesse relato, a equipe desenvolveu seu próprio método de extração usando éter. Depois testou em ratos, macacos e finalmente em pessoas. E funcionou. O novo extrato aprimorado matou os parasitas da malária logo após entrarem nas células vermelhas do sangue do hospedeiro e com efeitos colaterais relativamente leves. O composto ativo foi chamado de artemisinina em homenagem à planta em que foi encontrado. A descoberta da artemisinina criou uma nova família de medicamentos antimaláricos que ainda são usados para tratar a malária hoje. Depois, há o diabetes, outra doença que as pessoas têm tentado tratar há muito tempo. Níveis descontrolados de açúcar no sangue em pessoas com diabetes podem levar a complicações como danos nos nervos, problemas de visão e insuficiência renal. Mas as plantas também nos ajudam nessa. Para os estimados 400 milhões de pessoas que têm diabetes tipo 2, um dos tratamentos mais amplamente prescritos é a metformina, uma molécula relativamente simples, composta por apenas alguns átomos de nitrogênio, carbono e hidrogênio. A história da metformina começa com uma erva conhecida como arru da cabra ou erva do professor. Ela pode crescer mais de 1 metro de altura, com flores brancas, azuis ou roxas. A erva do professor tem sido usada para controlar o diabetes no Oriente Médio e na Europa desde a Idade Média. No final dos anos 1800, estudos descobriram que a planta continha altos níveis de um alcaloide chamado guanidina. Quando isolada, a guanidina funcionava muito bem para reduzir os níveis de açúcar no sangue em animais, mas era muito tóxica para ser usada em pessoas. Então os químicos começaram a trabalhar, tentando diferentes adaptações da guanidina que mantivessem o açúcar no sangue baixo, mas sem o problema do envenenamento. O resultado foi a metformina. Segura, eficaz e barata de fazer, a metformina está ajudando milhões de pessoas a controlarem seu diabetes. Apesar de sua estrutura química simples e de muitas pesquisas, ainda não sabemos realmente como a metformina baixa o açúcar no sangue ou por que ela é tão eficaz com tão poucos efeitos colaterais. Então, que agradecimento o povo americano dá a essa planta salva-vidas, nós a colocamos na lista de ervas daninhas nocivas federais. Mas, para ser justo, isso é porque ela é uma espécie invasora nos Estados Unidos. Ela é muito menos destrutiva quando cresce no Oriente Médio, na Europa e na Ásia. Nem todas as plantas são tão comuns. No entanto, na verdade, plantas contendo segredos de curas muito necessárias podem ter sido extintas antes de termos a chance de sequer nomeá-las, quanto mais estudá-las. E chegamos perto de perder plantas salva-vidas antes. Em 1987, por exemplo, um botânico chamado John Burley viajou por uma floresta pantanosa na Malásia, coletando amostras de plantas para estudar no laboratório. Suas viagens faziam parte de uma missão maior para encontrar novos tratamentos para vários tipos de câncer, bem como para o HIV. Uma dessas amostras, marcada como Burley and Lee 351, não matou células cancerosas, mas fez um trabalho incrível ao impedir que o HIV se replicasse. Então os coletores voltaram correndo para a floresta, apenas para encontrá-la desaparecida, cortada para lenha ou construção. Extratos de árvores semelhantes não tiveram o mesmo efeito porque eram espécies ligeiramente diferentes. Foi apenas salvo quando algumas árvores da espécie certa foram encontradas nos jardins botânicos de Singapura. O medicamento é chamado Calanolide A e está atualmente na fase 2 de
de ensaios clínicos e é de propriedade do governo local da Malásia. Depois há essa coisinha bonita, a pervinca rosa. Ela pode parecer algo que ficaria bem no meu quintal, mas na verdade é nativa apenas de Madagascar, embora cresça feliz em qualquer lugar quente. Os nativos de Madagascar usavam essas plantas de pervinca para todos os tipos de doenças. Na década de 1950, pesquisadores de empresas farmacêuticas ocidentais estudaram a pervinca e descobriram que ela continha alguns alcaloides bastante notáveis. Dois deles, chamados vincristina e vinblastina, são usados para tratar certos tipos de câncer, impedindo que as células se dividam. A vincristina ajudou a aumentar as taxas de sucesso no tratamento de crianças com leucemia de apenas 10% na década de 1960, para bem mais de 80% hoje. E a vinblastina é frequentemente um componente central da quimioterapia para linfoma, um câncer do sistema linfático, assim como para câncer de testículo. Todos os tipos de plantas têm substâncias incríveis trancadas dentro delas. Então, da próxima vez que você passar por uma árvore ou flor, dê um tapinha na folha. Supondo que não seja tipo espinhosa ou venenosa ao toque, qualquer coisa assim. Você pode parecer um pouco estranho e a planta não vai entender, mas ela provavelmente merece isso de qualquer maneira. E aí está. As plantas desempenham um papel crucial na medicina, fornecendo substâncias que salvaram e continuam salvando milhões de vidas ao redor do mundo. Desde os antigos remédios herbais até os medicamentos modernos, a nossa conexão com o reino vegetal tem sido fundamental para o avanço da saúde humana. Então, da próxima vez que você ver uma planta, lembre-se de que ela pode conter a chave para o próximo grande avanço médico. A ciência continua a explorar e descobrir os tesouros escondidos nas folhas, flores e raízes de plantas que muitas vezes passam despercebidas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Deixe nos comentários quais plantas você achou mais interessantes ou se conhece outras que têm propriedades medicinais incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima.